Aprofundamos mais na atividade aparente e nos movimentos. O rastreamento do artista David, já que o corpo de uma jovem foi encontrado em um carro registrado em seu nome. Além disso, também acabamos de ver imagens inéditas desta vítima, Celeste Rivas Hernandes, de setembro de 2024. Isso muda completamente a linha do tempo. E ainda tem o atestado de óbito recém-divulgado. Chegou a hora de atualizar sobre esse mistério. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Quando se trata da investigação em andamento sobre a adolescente que foi encontrada no porta-malas de um carro registrado em nome do cantor de 20 anos, David. Ontem o Sidebar tratou dos movimentos dela, do que fez. Agora vamos falar dele. Onde está atualmente? Ainda não sabemos. Essa discussão será focada no David, mas antes mesmo de falarmos sobre ele, temos duas grandes atualizações que precisamos abordar, que saíram depois da nossa gravação de ontem. Novas imagens, novo documento. É sobre a vítima, Celeste Rivas Hernandes, cujo corpo decomposto e desmembrado foi encontrado pelas autoridades em um Tesla 2023 apreendido em um pátio de reboque em Hollywood, Los Angeles. Primeiro, divulgaram o atestado de óbito dela. Vamos comentar isso. Não é uma grande novidade, ok? Ele cita fatos conhecidos, como ela ter sido encontrada em 8 de setembro de 2025 em um veículo. A causa da morte foi adiada. A forma da morte está pendente. Quando falamos sobre forma da morte, isso pode ser, você sabe, homicídio acidental. Mas, novamente, isso não é surpreendente, porque ainda há uma investigação em andamento e está de acordo com as informações que vimos até agora. Enquanto o atestado de óbito confirma que uma autópsia foi realizada, as informações indicam que o médico legista está aguardando os resultados dos exames toxicológicos. Agora, isso é interessante. O atestado de óbito indica que Celeste aparentemente não estava grávida no momento de sua morte, nem havia estado grávida no último ano. E isso acontece em meio a muita especulação sobre o relacionamento dela, sua ligação com David. Vamos falar dele e de seus movimentos. Antes, mais um ponto importante sobre Celeste. No nosso episódio anterior do Sidebar, falamos sobre como Celeste supostamente já havia fugido no passado. Divulgaram imagens de câmeras de segurança de março de 2024. Ela foi registrada em uma loja de bebidas em Lake Elsinore. Ela morava perto, a uns 75 ou 76 quilômetros de onde seu corpo foi achado no Tesla. Agora, essa filmagem aparentemente registrou ela andando e depois correndo por uma rua. Ela virou a esquina e desapareceu de vista. Acreditamos que essa pode ter sido a última gravação dela antes de sumir e ser achada no Tesla este ano. Acontece que há novas imagens, há imagens adicionais sobre as quais precisamos falar. Isso saiu depois que fizemos nossa gravação ontem. Então, a TMZ conseguiu imagens do que parece ser Celeste em setembro de 2024. Então é diferente da linha do tempo que entendíamos, certo? Aquela em que pensamos que ela sumiu em abril de 2024. Imagens capturadas por uma câmera NIS em 8 de setembro de 2024, aparentemente fornecidas por vizinhos, mostram Celeste chateada discutindo com pessoas, supostamente devido a uma pegadinha feita na casa dos pais dela. Talvez tenha sido a brincadeira de tocar a campainha e correr. Segundo a TMZ, até insultos raciais podem ter ocorrido na altercação. Segundo a TMZ, o namorado de uma vizinha foi à casa da família de Celeste pedir desculpas, mas o pai dela aparentemente não ficou muito chateado com a situação. Ok, o motivo disso ser importante de novo, o motivo disso ser fundamental, é porque mostra Celeste, ou aparentemente mostra Celeste, viva no Lago Elsinore em setembro de 2024, depois que ela havia desaparecido, depois que ela estava desaparecida, e aparentemente estava em cartazes de pessoas desaparecidas desde abril de 2024. Além disso, a TMZ destaca que 8 de setembro, quando isso aconteceu, é o dia depois do 14º aniversário dela. E, aliás, em uma reviravolta arrepiante, isso é um ano antes de ela ser encontrada naquele carro. Ela foi encontrada no carro um dia após completar 15 anos. Então, não tenho certeza
se a polícia conseguiu esse vídeo. Não sei se a polícia está usando isso na investigação deles. Não sei se eles já interrogaram as pessoas desse vídeo. Mas veja, se esse vídeo mostra o que parece mostrar. Isso pode ser bastante significativo enquanto acompanhamos o que ela estava fazendo, quais foram os movimentos dela, uma linha do tempo até a morte dela. Mas agora voltamos para David, nome verdadeiro David Anthony Burke, certo? Esse artista de 20 anos. Quais foram os movimentos dele? O que ele estava fazendo? Agora, para ficar claro, as autoridades não o identificaram como suspeito. Ele não foi identificado como pessoa de interesse, nem implicado em crime ou irregularidade. Eles não identificaram suspeitos ou pessoas de interesse. Veja, o corpo dela foi encontrado no porta-malas de um carro que estava registrado no nome dele, de Hempstead, Texas. Então vamos começar, por exemplo, pela atividade dele nas redes sociais. Certo, um período-chave. Como dissemos ontem, o carro ficou naquele quarteirão em Hollywood Hills por muito tempo, antes de ser rebocado e apreendido. O carro foi multado 11 dias antes de acharem o corpo de Celeste nele. Em 27 de agosto, um agente de fiscalização marcou o carro. Em 3 de setembro, o agente multou por violar a regra de 72 horas de estacionamento. Em 5 de setembro, o carro foi guinchado. O corpo foi encontrado em 8 de setembro. Segundo relatos, vizinhos contaram à National Broadcasting Company, Los Angeles, que o carro estava lá há cerca de um mês. Agora, você vê alguns clipes das redes sociais de David antes de encontrarem o corpo de Celeste no carro. Todos estão no Instagram. Em 1º de setembro, há um vídeo dele abraçando Kali Uchis no palco. No dia 2 de setembro, tem a promoção de uma colaboração com Fortnite. Embaixo, uma imagem animada de David. Está escrito: amanhã, David Fortnite, pronto para ação. O videoclipe oficial do hino do Fortnite será lançado em todas as plataformas às 5 da tarde, horário do leste. Comecei a fazer música para minhas montagens de Fortnite há 3 anos. Cara, isso é loucura. Obrigado. 5 de setembro, ele posta uma selfie no espelho com a legenda: amanhã começo o treino de mídia. Galera, me desejem sorte com um emoji de carinha preocupada. Em 7 de setembro, foi postado sobre o lançamento do álbum Wither Deluxe More Sense, disponível em 19 de setembro. Agora, ele também estava em turnê enquanto muita coisa disso acontecia. E eu quero falar sobre isso também. Ele iniciou a turnê em 5 de agosto em Del Mar, Califórnia, passando por Dallas, Atlanta, Nova York, Filadélfia e Detroit. Isso de acordo com os Estados Unidos da América Today, na verdade, conforme noticiado pelo TMZ e pelo The Gazetteer. Ele também se apresentou no Warfield, em São Francisco, em julho também. Antes da turnê começar, ela foi cancelada. A turnê dele foi cancelada antes das apresentações em 19 de setembro em São Francisco e 20 de setembro em Los Angeles. E embora um motivo exato não tenha sido divulgado, parecia coincidir com o avanço da investigação sobre a morte de Celeste. Aliás, ele também deveria fazer shows internacionais. A turnê tinha 9 shows na Europa no Ticketmaster, incluindo um em 1º de outubro na Noruega. Havia uma aparição programada no Grammy Museum em Los Angeles. Essa também foi retirada do site do local. A Interscope disse ao TMZ que toda a promoção de David, incluindo o lançamento do álbum Deluxe That, foi pausada. E vou dizer que isso não foi imediato. Aliás, quando as autoridades de Los Angeles encontraram um corpo no Tesla, registrado em seu nome, ele ainda não havia sido identificado como Celeste. Ele subiu ao palco em Minneapolis e até distribuiu labubus ao público no show. O TMZ informou que, após a identificação de Celeste, a turnê dele foi cancelada, incluindo um show em Seattle. É um número de outro estado. Estão mexendo com a gente. Os pais de Davi foram vítimas de um incidente de swatting, enquanto a polícia investiga a descoberta de um corpo em um carro registrado no nome do cantor. Ele está sendo acusado, tentam incriminá-lo. Vamos analisar a câmera corporal. O ex-namorado dessa jovem que morreu, Celeste Rivas Hernandez, também está se pronunciando. Bem-vindo ao Sidebar, apresentado pela Law and Crime. Uma atualização curiosa na história de David.
Cobrimos todos os aspectos da investigação sobre o corpo da adolescente Celeste Rivas Hernandes, encontrada morta em um carro registrado no nome do cantor David Out em Hollywood. Isso aconteceu no começo do mês passado. Não houve prisões, não há pessoas de interesse identificadas, nenhum suspeito, nenhuma relação ou conexão confirmada entre David e Celeste. Aliás, quando o corpo dela foi encontrado, tinha passado apenas um dia desde que ela havia completado 15 anos. Mas agora temos algo novo. Agora temos esse novo vídeo e é muito estranho. Não tenho certeza se está ligado a esse caso. Talvez. Vamos discutir. O TMZ obteve imagens da câmera corporal da polícia, gravadas dias após o corpo de Celeste ser encontrado no Tesla 2023, e a polícia aparece na casa da família de David, em Hempstead, Texas. Então estamos falando do dia 18 de setembro, depois que Celeste foi identificada. E os policiais do Texas chegam a essa casa com armas em punho, respondendo a uma denúncia de disparos de arma de fogo. Eu vou sair. Enquanto isso, eu te dou cobertura. Se você quer fechar a porta, espera por mim e eu vou te dar cobertura. A gente tem que ficar bem aqui. Tem gente demais por aqui, bota na porta. Cara, recebemos uma ligação daqui dizendo que alguém estava morto. Mas alguém mora aqui? Este é seu endereço? Qual o endereço? É isso. Recebemos um endereço. Houve um disparo e uma mulher gritou. Estou falando sério. Por isso viemos aqui desse jeito, porque eu falei com a pessoa que ligou. Quem quer que eles estivessem falando disse que tem uma pessoa morta. Os policiais estão armados, prontos e suspeitam que haja alguém morto. E parece que há muita confusão por parte dos pais de Davi. Eles não sabem o que está acontecendo. Fecham a porta. Agora veremos o que acontece. Senhor, precisamos descobrir o que está acontecendo para que possamos ir embora, certo? Ei, pessoal, fizemos contato. Disseram que nada ocorreu. Ela fechou a porta e está ligando para o 911. Acho que ela estará no processo. Ok. Tudo bem, ela está te ligando agora. Tem mais coisa que aconteceu? Isso não é uma atividade normal. Se você estivesse no endereço errado, eles se preocupariam com outra pessoa. Qualquer um, sério. Tipo, sabe o que quero dizer? Quero dizer, eles tentariam ajudar. Desculpe incomodar, mas alguém ligou pro... Alguém ligou do celular, entende? Tipo, tem uma pessoa morta. Alguém morreu. É o que temos, precisamos de cautela. Você entende o que eu quero dizer? You just opened the gate and came in? I'll put it back. I have it just like it. Quando é algo assim, quando dizem que alguém morreu, a vida dessa pessoa importa mais do que você entende o que eu quero dizer. Eu não danifiquei seu portão, só abri ele. E é aí que vem a realização. Alguém acabou de pregar uma peça neles? Agora eles são vítimas de swatting? Eles não estão no telefone? E não é isso. Isso não é no Texas. Esse é um número de fora do estado. Estão mexendo com a gente? Alguém está aprontando? Quem seria rastreado aqui? O sinal é sempre rastreado e enviado para a central, não importa de onde liguem. Sempre que você liga para o 911 onde estiver, ele envia um sinal para registrar. É assim que eles sabem o endereço. Esse endereço apareceu para esse número. Tem alguém na minha propriedade? Pode ser. Vamos verificar a propriedade para você. Sim, por favor. Então vamos dar uma volta. E dar uma ideia do lugar. Mas como é a propriedade? Tipo, ela vai mais para dentro, para a barriga. Eu e ele vamos conferir e depois ir embora. Tá bom. Então foi um alarme falso, viu? Eu não gosto desse tipo de coisa, mas se eu realmente tiver uma emergência, aí...
Tudo bem. Obrigada, senhora. Desculpe. Se você realmente tiver uma emergência, sabe, nós estaremos aqui. Tudo bem. Nós vamos chegar aqui. Sim, tudo bem. Obrigado, João. Alguém está mexendo com a gente. É bem assustador. E dá para ver a mãe do Davi se perguntando se ainda tem alguém na propriedade. Não está claro se Davi estava em casa durante o ocorrido. Segundo o TMZ, o boletim apontou que os policiais ficaram mais 20 minutos na propriedade, possivelmente para verificar se havia alguém. Parece que isso pode ter sido um caso de swatting. Não vemos nenhum tipo de investigação confirmada em andamento sobre isso, nem se houve alguma prisão. Isso está relacionado a algo sobre Celeste, e vou te dizer uma coisa que eu me pergunto. Há uma teoria de que David foi incriminado. Encontraram um corpo no carro dele em local público. Isso tem relação com aquilo? Ele está sendo alvo de alguma forma? O cantor Davi contratou um advogado de defesa renomado. Enquanto rumores e especulações sobre a morte de uma garota de 14 anos, Celeste Rivas Hernandez, continuam aumentando. A adolescente foi encontrada morta em um carro registrado no nome do artista viral, que estava no meio de uma turnê, quando os restos dela foram encontrados. Agora, enquanto a família de Celeste se prepara para se despedir, estamos investigando os detalhes mais recentes, assim como as teorias sobre o que pode ter acontecido com ela. Vamos analisar tudo isso com o advogado criminal e ex-promotor Angino. Bem-vindo ao sidebar da Law and Crime. Sou Jesse Weber. Romantic Homicide foi uma das músicas que levou David Anthony Burke, o Davi, ao estrelato. Ela voltou para a Billboard Hot 100, certo? O sucesso, que originalmente viralizou no TikTok em 2022, voltou às paradas na posição 38, de acordo com a Billboard. Por que esse interesse agora? Quem acompanha o sidebar sabe que muita coisa está acontecendo. Parece que fãs novos e antigos estão associando o título assustador dessa música com uma investigação sobre a morte de um adolescente que aparentemente tinha ligação ou conexão com David antes de ela desaparecer em 2024. Agora falamos que o corpo dela foi achado em um carro registrado no nome dele. Estamos cobrindo todos os ângulos da investigação do Departamento de Polícia de Los Angeles sobre a morte de Celeste Rivas Hernandez. A causa da morte, que até agora está listada como adiada na certidão de óbito dela, nós também não sabemos a maneira como ela morreu. A polícia informou que o corpo dela, já em decomposição, foi achado no porta-malas de um Tesla no pátio de reboque de Hollywood, Los Angeles, em setembro. Foi um dia após ela fazer 15 anos. Fontes do Departamento de Polícia de Los Angeles disseram a People que os restos de Celeste ficaram semanas no carro, que parecia abandonado na rua antes de ser rebocado. Funcionários do pátio de reboque chamaram a polícia quando pelo menos uma pessoa percebeu que havia um cheiro horrível vindo do carro. Foi então que os primeiros socorristas encontraram o corpo de Celeste. Ele aparentemente estava enrolado em um saco plástico. Mas aqui está o detalhe. Apesar de o Tesla estar no nome de Davi e ele ter alugado uma propriedade próxima ao local onde o carro estava, e mesmo apesar da suposta ligação dele com a vítima, ele não foi nomeado como suspeito. Ele não foi nomeado como pessoa de interesse. Ele não foi oficialmente implicado em nenhum delito ou crime. Na verdade, ninguém foi nomeado como suspeito até agora. Um comandante do Los Angeles Police Department afirmou que, talvez, Celeste não tenha sido assassinada. Talvez a morte dela tenha sido atribuído a outra causa, como acidente ou overdose. Pode ser que o único crime tenha sido tentar esconder o corpo dela. Enquanto aguardamos mais testes, como relatórios toxicológicos, sabemos disso. O médico legista realizou uma autópsia nos restos mortais de Celeste, determinando que ela não estava grávida, nem havia estado grávida no último ano. Isso é importante, pois houve especulações sobre uma possível relação sexual entre David e a jovem. Ele tem 20 anos. Com os crescentes rumores sobre seu suposto envolvimento, David cancelou a turnê musical, que teria mais paradas nos Estados Unidos da América. Além disso, no exterior, ele parece ter sumido do mapa. Não sabemos onde ele está. As páginas dele nas redes sociais estão praticamente sem novos vídeos e fotografias. Mas é isso é novo. A revista Los Angeles agora informa que David contratou uma advogada de defesa de celebridades famosa, Blair Burke. Ela já defendeu clientes de destaque como Harvey Weinstein.
CeeLo Green, Bruno Mars, Britney Spears e Lindsay Lohan. Ela também defendeu recentemente Monica Sementelli, mãe de Los Angeles, condenada à prisão perpétua pelo assassinato em 2017 do marido, o cabeleireiro de celebridades Fábio Cimentelli. Vamos falar sobre as implicações desses novos detalhes, especialmente a contratação de um advogado de defesa. Vamos chamar nosso próprio advogado de defesa criminal e ex-promotor, Matt Mangino. Para deixar claro, Matt não nos representa em questões criminais, mas adoramos tê-lo aqui. Ele é um ótimo convidado. Matt, é muito bom ver você. Muitos detetives online, na comunidade de crimes reais, estão obcecados por esse caso. Eles estão investigando as atividades passadas de David na internet, suas postagens que são com Celeste, que acreditam ser com ela ou sobre ela. A contratação de Blair Burke gerou reação antes mesmo dos comentários online. O que você acha dele aparentemente ter contratado Blair Burke? Bem, essa é uma boa decisão. Sabe, sempre que seu nome começa a circular em uma investigação criminal, mesmo que a polícia tenha deixado claro que ele não é suspeito neste momento. É sempre uma boa ideia contratar um advogado antes de falar com qualquer pessoa, antes que a polícia venha falar com você ou peça para falar com você. Tenha um advogado ao seu lado, tenha alguém que possa tentar controlar a narrativa. Afinal, ele é uma celebridade e sua riqueza e recursos vêm desse status. E por isso você também quer proteger isso. E por isso, um advogado de defesa criminal, especialmente alguém que já representou outras pessoas que eram celebridades, pode ser muito útil nesse momento tão importante. Por que fazer isso agora? Por que fazer isso agora? Isso foi depois, aliás, que Celeste foi identificada. Isso foi depois. Aparentemente, a propriedade que ele estava alugando foi revistada pelas autoridades. Segundo relatos, eles confiscaram alguns materiais. Isso foi depois que ele cancelou a turnê. Isso foi, você sabe, depois que o atestado de óbito foi publicado. Por que agora? Bem, eu acho que, vamos ser honestos, quero dizer, essa é uma situação meio estranha. Não há dúvida de que existe uma ligação entre ele e essa garota adolescente muito jovem. O corpo dela é encontrado no carro dele, ele tem um lugar, ou o gerente dele tem um lugar ali perto onde ele pode ter ficado hospedado. Sabe, não podemos ignorar as letras de algumas músicas dele, que são assustadoramente parecidas com os fatos desse caso. Agora, os promotores não vão apresentar acusações de homicídio até saberem a causa e a maneira da morte. E vocês sabem, como espectadores, Jesse, sabem que isso pode ter sido uma morte acidental, pode ter sido um suicídio. É improvável que tenha sido por causas naturais, mas a questão é, foi homicídio e qual foi a causa da morte? Quando essas duas questões forem respondidas, acho que a investigação realmente ganha força. Se David não tivesse ligação com a morte de Celeste Rivas Hernandez, alguém já não teria se pronunciado? Pensando no carro, na suposta propriedade alugada, nas novas imagens e na declaração da polícia. Agora temos uma nova visão sobre o caso de um ex-comandante de detetives. Bem-vindo ao Sidebar da Law and Crime, com Jesse Weber. Seguimos cobrindo a investigação da morte de Celeste Rivas Hernandez, de 14 anos, encontrada no porta-malas de um carro, registrado no nome do cantor David, de 20 anos no mês passado. Agora quero apresentar uma nova perspectiva em instantes. Um comandante de detetives aposentado. E eu acho que isso é importante, porque há muitos fatores envolvidos nisso, especialmente porque tanta coisa tem acontecido ultimamente. Aprendemos uma nova linha do tempo dos eventos e sobre a propriedade que David, cujo nome verdadeiro é David Anthony Burke, aparentemente alugava, que, aliás, ficava supostamente perto de onde o carro, o Tesla com o corpo de Celeste dentro, foi encontrado. Essa propriedade aparentemente ficava nas proximidades. Soube-se da possibilidade de ela não ter sido assassinada, mas esse é o ponto. Ninguém foi preso desde que encontraram o corpo dela no porta-malas em 8 de setembro. As autoridades não identificaram suspeitos ou pessoas de interesse. E para deixar claro, David não foi oficialmente implicado em nenhuma irregularidade ou crime. E as autoridades nem sequer estabeleceram uma ligação definitiva entre o cantor e Celeste. Chamo agora Will Svillar, comandante aposentado de detetives. Obrigado por seu tempo.
Você e eu ainda não tivemos a chance de conversar sobre esse caso, já que está realmente nas notícias. Ele continua se desenvolvendo. Estamos tentando entender o que está acontecendo nos bastidores. Já que você e eu não conversamos, deixe-me ouvir sua perspectiva, porque não houve prisão. Porque ainda não nomearam suspeitos ou pessoas de interesse. Já se passaram semanas, estamos quase em quê? Faz quase um mês desde que encontraram o corpo. Bem, uma coisa que quero deixar claro é que um crime foi cometido agora e o crime é o mínimo. Em Illinois, isso é chamado de profanação ou manipulação imprópria de cadáver. A garota foi desmembrada e colocada no porta-malas de um carro. Alguém fez isso. É um crime. Os eventos e a causa da morte dela ainda precisam ser determinados. E sem isso, você não vai conseguir uma acusação de assassinato, a menos que alguém diga que é um assassinato. E esse alguém seja o médico legista, você não vai conseguir uma acusação de assassinato. Já discutimos isso no sidebar, mas ainda não falei com você. O capitão-comandante da Los Angeles Police Department, Scott M. Williams, disse à revista People, e eu cito, o médico legista do condado de Los Angeles ainda não determinou a causa ou a forma da morte dela. Ainda não sabemos se alguém tem responsabilidade criminal por sua morte, além do ocultamento do corpo. Com isso em mente, acho que ainda não comentamos. A Fox 11, de Los Angeles, falou com um investigador particular, Steve Fisher, que conseguiu imagens do Tesla onde Celeste foi encontrada. Lembre-se, esse carro ficou parado lá por semanas antes de ser levado ao pátio de guincho. E então, os funcionários lá sentiram um cheiro forte e avisaram as autoridades, mas isso foi nas colinas de Hollywood. Agora, isso pode sugerir que ela também ficou naquele porta-malas por todo esse período de tempo. Não sabemos quanto tempo ela ficou no porta-malas, mas o corpo já estava decomposto, foi o que Fisher disse. Abre aspas. O carro quase parece que foi usado fora da estrada, no deserto ou algo assim. As caixas de roda estão todas danificadas. A traseira está muito amassada, talvez por uma overdose. E eles entraram em pânico e esconderam o corpo dela porque não queriam expor o relacionamento entre ela e o menor. E, aliás, ela foi encontrada um dia depois de ter completado 15 anos. Com isso em mente, você mencionou que um crime foi cometido. Só não temos certeza de quantos crimes exatamente. Isso é absolutamente verdade e está correto. Tudo o que dissermos sobre a causa é especulação até termos comprovação científica. Ao falar de um crime, tratamos de ocultação, desmembramento e profanação do cadáver. Também falamos de uma situação em que, se conseguirem provar que existe algum tipo de relacionamento entre uma garota de 14 anos e um homem de 20 anos. Isso é um problema para ele. Sim, a idade de consentimento em Illinois é 17 anos. Você não pode dar consentimento aos 14 anos para ficar com um adulto. Existe outro crime que é tipo, o outro lado disso é outro crime. Se o Departamento de Polícia de Los Angeles conseguir apresentar uma prova definitiva de que ele realmente estava envolvido em um relacionamento, ele terá outro problema. Vamos analisar. O que faz mais sentido? Alguém entrou em pânico, pôs o corpo no carro e não soube o que fazer. O carro ficou lá muito tempo. Não sei se isso faz sentido ou se estamos fazendo isso de propósito com esse carro. O carro está registrado no nome do David e está perto da propriedade que ele alugava. Podemos argumentar que estamos focando no David. O que faz mais sentido para você? Bem, seria um plano muito elaborado para mirar no David por um rival ou algo assim. Cometeu um assassinato, roubou o carro e colocou o corpo nele, mas como o carro não foi registrado como roubado, não sabemos se houve roubo. Isso me parece bem elaborado. A garota morrer de causas naturais é possível. Um assassinato também é definitivamente possível. E você disse que o carro foi encontrado não muito longe da casa que ele estava alugando. Há evidências de que o carro esteve no deserto fora da estrada. Se eu estivesse investigando isso, eu tentaria encontrar uma rota da casa dele até onde o corpo foi encontrado e ver se existe alguma. Tipo, sabe, uma parte do deserto ou área afastada onde talvez ela tenha morrido ou sido morta. Eles a levam, fazem aquilo com seu corpo, colocam no carro e depois o abandonam. Ainda há muitas coisas a serem decididas. As autoridades não informaram a condição do carro publicamente. Mas esse é o ponto. Quando falam que não há suspeitos ou pessoas de interesse identificadas, você acha que a polícia realmente tem alguém? E acho que a grande questão é, e esse é um tema maior que tenho hoje, será que eles só não estão tornando isso público? Se David não estivesse envolvido, eles diriam isso? Fariam. Ei,
Queremos inocentá-lo. Pelo menos, vamos divulgar um comunicado e dizer que, neste momento, David não está ligado a isso de forma alguma. Eu não vi um comunicado assim. Não estou sugerindo que ele esteja envolvido. Ele não foi oficialmente implicado, mas a polícia diria se ele realmente não tivesse relação com isso. E há toda essa nuvem de atenção pública. Eu tenho que imaginar que eles têm mais informações do que nós neste momento. Eles viriam a público e imediatamente, você sabe, o inocentariam de qualquer coisa. Depende do caso. Se você tiver certeza absoluta que não é ele, você sabe. Mas posso te dizer que esses detetives também estão trabalhando com teorias. Provavelmente há 2 ou 3 teorias diferentes sobre as quais eles estão trabalhando. E acho que eles não estão dando essa informação de que ele foi inocentado porque simplesmente não sabem, ainda. Eles ainda tentam entender o que causou a morte da garota. E quando falamos sobre pessoas de interesse, é meio estranho usar essa expressão, ou estranho descrever alguém como pessoa de interesse. Em um desaparecimento, porque uma garota está desaparecida há cerca de 1 ano e meio, se não me engano, esse é o tempo. Como você pode ser uma pessoa de interesse em um desaparecimento, a menos que esteja envolvido em um rapto? E eu não acho que haja qualquer evidência de que ela tenha sido raptada. Parece que ela saiu por vontade própria. Então acho que não há muitas informações surgindo porque eles simplesmente ainda não sabem. Eles trabalham com teorias, mas não dá para falar sobre todas. O que está acontecendo? Eu ouvi tipo uns tiros. Ok. Quão perto da sua residência eles estavam? Trabalhavam bem em frente à minha casa. Acho que alguém morreu. Já comentamos que os pais de Davi podem ter sido vítimas de swatting enquanto a polícia apura a morte de uma jovem achada no carro do cantor. Mas agora temos o áudio da pessoa que fez aquela aparente denúncia falsa para a casa dos pais de Davi. Enquanto pensamos, Davi é alvo de alguém? Estão tentando incriminá-lo ou assediá-lo? Essa pessoa estava disfarçando a voz na ligação? Vamos descobrir quando trouxermos um perito forense em áudio. Bem-vindo ao Sidebar, da Law and Crime. Eu sou Jesse Weber. Estamos explorando outro aspecto curioso dessa investigação sobre a morte da jovem de 14 anos, Celeste Rivas Hernandes. O corpo dela foi achado no porta-malas de um carro em Los Angeles, registrado no nome do cantor viral de 20 anos David. Seu corpo, já em decomposição, foi achado no carro rebocado para um pátio em Hollywood. Como já mencionamos, não há prisões, suspeitos nomeados, identificados ou pessoas de interesse. Enquanto as autoridades tentavam entender o que ocorreu com essa garota, seus movimentos e a ligação exata com David, ela foi morta? Ou simplesmente colocada no Tesla após sua morte? Quanto tempo ela ficou no carro? Quem a colocou lá? Tudo isso? Uma pergunta interessante que surgiu é: Dave foi alvo de alguém? Estão armando para ele? Estão incriminando ele? E houve esse suposto incidente recente de swatting na casa dos pais dele no Texas. Você se pergunta, isso tem alguma ligação com a investigação da Celeste de alguma forma? Bem, agora temos um áudio importante, uma ligação para o 911 para tocar para você. Como relatamos antes no Sidebar, o TMZ obteve imagens da câmera corporal da polícia. E isso é de dias depois que o corpo de Celeste foi encontrado naquele Tesla. Eles vão à casa da família de David em Hempstead, Texas, em 18 de setembro, após a identificação de Celeste. Policiais do Texas vão a essa casa após denúncia de disparos de arma de fogo. Quando a polícia chega à casa dos pais de David, eles parecem chocados, confusos e assustados. Sem ideia de quem faria isso. Chamar a polícia para a propriedade deles por um crime falso é algo sério, uma acusação grave. Temos uma atualização sobre isso. Então, o TMZ divulgou o áudio daquela ligação para o 911 que começou tudo isso. E parece que a voz está distorcida. Talvez alguém usando um modificador de voz. Vamos tocar o áudio para vocês. Vamos ver se alguém está escondendo sua identidade. Quem será que fez isso? Terá ligação com Celeste? Nenhuma prisão ocorreu por essa ligação. Por isso, decidimos tentar algo diferente. Tudo bem, pensamos, por que não trazer um analista forense de áudio e vídeo para ouvir essa ligação? Certo, então vamos dar as boas-vindas aqui a Jennifer Owen, presidente da Owen Serviços Forenses. Muito obrigado por dedicar seu tempo. Rapidinho, conte para todos o que você faz, para que todos conheçam sua experiência nessa área. Certo, bem, meu dia a dia varia porque eu trabalho com áudio e vídeo forense, mas basicamente eu lido com qualquer coisa que seja gravada e nos dias de hoje isso é praticamente tudo.
e eu lido com a autenticidade dessas gravações de áudio ou vídeo, ou, como podemos dizer, né, o que na inteligência artificial de hoje é real e o que não é. Quando a origem ou integridade dos arquivos é duvidosa, esse é meu dia a dia. Mas eu também faço reconhecimento de voz, faço esclarecimentos em áudio e vídeo. Então, isso muda todos os dias, mas eu passo muito tempo dizendo às pessoas o que é real e o que não é. Sabe como eu chamo isso? Convidada perfeita para o que vamos fazer. Jennifer, obrigado. Só um instante. Eu vou tocar a ligação completa e depois vamos analisá-la. Delegacia do Condado de Waller, aqui é a Amber. Alô? Sim, Delegacia de Waller. Alô, eu preciso de ajuda. O que está acontecendo? Onde você está? Meu endereço é... Ok, o que está acontecendo? Eu ouvi, alguns tiros. Ok, quão perto da sua residência eles estavam? Eles estavam bem na frente da minha casa. Acho que alguém morreu. Ok, qual é o seu nome? Diga de novo. Qual é o seu nome? Tudo bem, qual é um bom número de telefone para você, senhor? Por que você acha que alguém morreu? Eu acabei de ouvir um grito alto e houve tiros. Grito, certo. Depois dos tiros. Tudo bem, e depois disso você não viu ou ouviu mais nada? Eu ouvi um grito. O grito era de homem ou mulher? O que acha? Parecia ser de uma mulher. Mulher? Vamos enviar os policiais. Só confirmando, você está em... Sim. Certo, vou pedir para eles irem para aí. Tudo bem? Certo, obrigado. De nada. Tchau, tchau. Tudo bem, Jennifer. Vamos começar aqui. Alguém está disfarçando a voz nessa ligação para o 911? Com certeza. Certo. Como você sabe? O que eles estão fazendo para mascarar a voz? Bem, antes de tudo, apenas ouvindo, seja como uma pessoa comum ou como uma analista forense de áudio, é a inflexão robótica. Esse é o primeiro sinal quando você pensa, o que estou ouvindo? É o vibrato irregular, é a inflexão. E aí você pensa, bom, sabe, pode ser pela gravação, pois há muitos problemas quando isso ocorre. Só de ouvir você já pensa, isso é um alerta, precisamos investigar melhor. E é aí que você vem até mim e diz, ei, Jen, sabe, você pode dar uma olhada nisso? Com o que estamos lidando aqui? Isso são sinais de manipulação ou algum tipo de distorção harmônica? Ou é apenas um problema de gravação? E eu estou pensando fora da caixa, então eu escuto a gravação. Há um descompasso em relação ao que ouvimos em conversas, mesmo com ligação ou gravação ruim. Vamos além. Depois pergunto sobre a procedência, a integridade e a gravação original de onde conseguimos isso. E isso levanta uma questão no seu ramo, porque você está constantemente investigando os buscadores da verdade, os que contam a verdade sempre vêm até mim e dizem, ei, posso colocar isso no ar e ter absoluta certeza do que estou dizendo aqui? Então isso nos leva ao seguinte, eu fiquei com um sinal de alerta porque eu ouvi isso, então deixa eu perguntar para a pessoa que me deu isso sobre a integridade da gravação. Agora, aqui está o problema. Quando isso chega a nós, aos investigadores, aos buscadores da verdade, como chamo todos, ou a qualquer pessoa da perícia, já foi tocado e manipulado por muitas mãos diferentes. Já foi baixado, enviado, codificado, transcodificado e reempacotado de todas as formas, menos para cima. Você analisaria os metadados, as informações da mídia e os dados em hexadecimal, ou seja, no que chamo de debaixo do capô, coisas desse tipo para perguntar, ei, de onde isso veio? E podemos confiar na fonte? E na maioria das vezes não dá. Então, quando você pega coisas da internet, geralmente os metadados são apagados. Certo. Então, não temos nada com o que trabalhar. Então, precisamos investigar, mas aí precisamos investigar um pouco mais fundo. Deixe-me só voltar um segundo, deixando de lado o fato de, você sabe, a origem disso, de onde veio, o fato de ter sido publicado, você sabe, na internet. Agora todo mundo ouve isso. Só para deixar claro uma coisa, quando você está ouvindo essa gravação, você está sugerindo. É uma pessoa real, usando uma tecnologia para mascarar sua verdadeira voz. Ou isso foi gerado por inteligência artificial. Bem, pode ser qualquer um dos dois, mas pela minha experiência, sabe, 30 anos fazendo isso, para mim parecia um modulador de voz. E o motivo de parecer um modulador de voz é porque tudo tinha a ver com o tom. Para vocês em casa, tom é o quão aguda ou grave sua voz pode ser.
E isso é muito fácil de mudar, muito fácil de mudar. Você pode fazer isso com, sabe, um aplicativo gratuito, um aplicativo de 99 centavos, você pode fazer isso com um software forense, sabe? Se você faz música, você pode fazer isso no seu Wavepad, você pode fazer isso em qualquer coisa. O tom é apenas o grau de agudo ou grave da voz, sendo a forma mais simples de começar. Mas eu tenho um exemplo aqui que eu quero te mostrar como é fácil e como, ao ver isso, podemos dizer: espere, essa é nossa primeira pista, nosso primeiro alerta. Vou usar um software forense para analisar os formatos de voz e perguntar como isso foi feito? Então, é você que diz. A voz pode ter sido alterada por essa tecnologia, esse programa, é isso que está mostrando? É bem possível. Ok, então eu vou mostrar pra gente. Ok, então Jennifer, existe a possibilidade de alguém estar usando uma tecnologia para mascarar a voz, certo? Correto. Sim. E como eu vejo isso quando coloco no software, ok? Agora, quando você está olhando visualmente, e a primeira coisa que eu fiz foi pegar uma pequena frase, ok, da gravação real que você me enviou, e então, em seguida, 4 vezes, eu mudei o tom uma atrás da outra. Depois eu abaixei o tom em 10, depois abaixei mais 10, e então aumentei tudo até o nível que soaria como uma voz feminina. Então, estou falando de 4 sessões diferentes que você pode ver visualmente, porque eu queria mostrar para você como isso é fácil. Certo. Você pode fazer isso em um aplicativo, você pode fazer isso em qualquer lugar. Então, basicamente, tudo o que você está fazendo é mudar o tom de alto para baixo. E podemos ir de masculino, podemos ir de, Luther Vandross, até Mariah Carey com o toque de um botão. Em outras palavras, mesmo que na ligação para o 911, o atendente esteja se referindo a essa pessoa como um homem, como senhor, certo? Isso pode ser uma mulher. Pode sim, com certeza. Ok. Eles mudaram totalmente o modulador de voz e baixaram o tom, então parece a voz de um homem, mas isso poderia ser qualquer pessoa. Tem como identificar a tecnologia que eles usam? Você mencionou aplicativos gratuitos. Pode indicar algum? Eu sei qual é essa tecnologia, onde comprá-la e quem pode tê-la, talvez analisando o histórico de compras. Ou será que estou pensando demais, indo longe demais nisso? Não, você não está pensando demais, indo longe demais. Como eu disse, tudo volta ao material de origem. Como isso está em todo lugar, olhar debaixo do capô não vai mostrar isso. Analisando o espectrograma e aplicando truques da análise forense de áudio, tipo, espera 1 segundo. Harmônicos espaçados regularmente formam linhas mais retas quando estão intactos. Quando você for ver isso visualmente, vai estar borrado. Nós chamamos de pisado. Isso está borrado, isso está embaçado. Mas, ainda assim, dependendo de onde colocam a altura, os formatos mais baixos e as frequências da frequência fundamental permanecem baixas. Elas ficam na faixa. Assim, sei que alguém usou um aplicativo ou software disponível em qualquer lugar ou no iPad deles, se quiserem. E eu só vou aumentar o tom ou vou abaixar. É realmente tão fácil assim. Agora, aqui está minha pergunta de $1 milhão. Pelo que você viu, existe alguma maneira de identificar a identidade dessa pessoa? Peço desculpas pela pergunta. Eu nem sei se existe um banco de dados de vozes por aí, se existe uma maneira de pegar a voz de alguém que não esteja alterada. Você coloca isso em algum lugar e diz que consegue identificar quem é essa pessoa. Desculpe se essa é uma pergunta ingênua. Mas primeiro, existe uma maneira de identificar a verdadeira voz dessa pessoa e conseguir descobrir quem ela é? Essa é a questão forense, né? Infelizmente, você vai receber a resposta. Depende. E, novamente, depende da procedência e da integridade da gravação. O que eu posso fazer, e o que eu mostrei neste exemplo, foi mostrar como eu posso começar a partir da gravação que você me deu. Como mudei e como posso trazê-la de volta ao que era antes. Então, depende. A resposta é que se eu tivesse aquela gravação original e tivéssemos, um suspeito ou uma pessoa de interesse ou algumas pessoas de interesse, se eu ajustasse o tom para a mesma frequência e houvesse uma correspondente, teríamos um grupo de suspeitos interessante.